Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? O silêncio começou a me incomodar. Você ora, tenta buscar a Deus, tenta fazer tudo certo, mas dentro de você existe um silêncio que não deveria estar ali. Não é apenas a ausência de resposta, é algo mais profundo. É como se aquilo que antes era vivo, agora estivesse distante. Você fala, mas não sente que está sendo ouvido. Você espera, mas nada acontece. E o pior não é o silêncio, é o que ele começa a provocar dentro de você. Começam as perguntas que você tenta evitar. Será que Deus se afastou de mim? Será que eu fiz algo que bloqueou a voz dele? Ou será que eu nunca soube reconhecer quando ele falava? Esse tipo de dúvida não aparece do nada. Ela nasce quando o coração já está cansado de tentar e não ver resposta. E quanto mais o tempo passa, mais esse silêncio deixa de ser apenas uma fase e começa a se tornar um peso. Mas existe algo que quase ninguém te explicou. O silêncio de Deus não é vazio. Ele sempre está carregado de algo que você ainda não conseguiu discernir. E se você não entender isso, vai continuar achando que perdeu algo, quando na verdade pode estar entrando em um nível mais profundo de relacionamento. O problema não é só o silêncio. O problema é como você está interpretando esse silêncio. Se você continuar olhando para isso da forma errada, esse incômodo vai crescer até virar distância. Mas se você aprender a enxergar o que está por trás disso, tudo começa a mudar. E é exatamente isso que você precisa entender agora, antes que esse silêncio te afaste ainda mais. Existe uma diferença que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você enxerga esse momento. Deus não parou de falar. O que mudou foi a forma como você espera ouvir. Em algum ponto da sua caminhada, você criou uma expectativa sobre como a voz de Deus deveria ser. Algo mais claro, mais direto, mais emocional. E quando isso não acontece, você conclui que ele está em silêncio. Mas Deus não se limita às suas expectativas. Ele não fala apenas quando você sente. Ele não se manifesta apenas quando há emoção. Muitas vezes, ele está falando de forma mais sutil, mais profunda, mais silenciosa. E exatamente por isso, você não percebe. Não porque ele se afastou, mas porque sua percepção ainda está presa a um padrão antigo. Você se acostumou com uma forma específica de sentir Deus. E quando essa sensação muda, você interpreta como ausência. Só que crescimento espiritual exige mudança de percepção. Deus não quer que você dependa de sinais emocionais para saber que Ele está presente. Ele quer que você desenvolva sensibilidade espiritual, não dependência de sensações. Esse é o ponto onde muitos começam a se perder, porque continuam esperando Deus falar do mesmo jeito de antes. E enquanto isso, deixam passar a forma nova, mais madura, mais silenciosa, mais real, com que ele está tentando se comunicar agora. O silêncio que te incomoda pode não ser ausência, pode ser uma transição. E se você não ajustar sua forma de ouvir, vai continuar achando que Deus não está falando, quando, na verdade, você ainda não aprendeu a escutar de outra forma. Existe um ponto delicado que poucos têm coragem de encarar. Nem todo silêncio vem de Deus. Às vezes, o que você chama de silêncio é o resultado de um coração sobrecarregado, cheio de ruídos internos que abafam qualquer direção espiritual. Não é que Deus não esteja falando, é que existe muita coisa dentro de você ocupando espaço demais. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, comparações, frustrações acumuladas. Tudo isso vai criando um ambiente interno barulhento. E nesse cenário, até se Deus falar claramente, você não consegue perceber, porque sua mente não para, seu coração não desacelera, sua atenção está fragmentada. Você tenta ouvir Deus enquanto sua alma está cansada, ansiosa, cheia de conflitos. E isso gera uma confusão. Você ora, mas não consegue se concentrar.
Você busca, mas se distrai com facilidade, e então conclui que Deus está em silêncio, quando na verdade o problema está na quantidade de ruído que você ainda não aprendeu a silenciar dentro de si. Deus fala em paz. Ele não compete com o caos. Ele não grita para ser ouvido. Ele se manifesta quando há espaço, quando há quietude, quando há disposição para ouvir de verdade. E talvez o que você esteja chamando de silêncio seja um convite, um chamado para organizar o seu interior, para desacelerar, para limpar aquilo que está ocupando o lugar onde a voz dele deveria ser percebida. Se você não lidar com esse ruído interno, vai continuar tendo a sensação de distância. Mas no momento em que você começa a silenciar o que está dentro de você, algo muda. Não porque Deus começou a falar mais alto, mas porque você finalmente começou a ouvir. Existe outra armadilha silenciosa que afasta você da percepção da voz de Deus. Você começou a tratar a presença de Deus como algo que precisa ser sentido o tempo todo. E quando esse sentimento não vem, você interpreta como ausência. Só que fé não é sustentada por sensações. Fé é sustentada por convicção. Em algum momento você associou a voz de Deus com emoção. Aquela paz intensa, aquele arrepio, aquela certeza forte no coração. E isso é real, acontece. Mas não é a única forma. O problema é quando você passa a depender disso para acreditar que Deus está falando. Porque quando a emoção diminui, sua segurança também diminui. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Eles não percebem que Deus está amadurecendo a forma como se relaciona com eles. Antes, ele permitia mais sinais emocionais para te atrair, para te aproximar. Mas agora, ele quer te levar a um nível mais profundo, onde você confia mesmo sem sentir nada. Esse silêncio que te incomoda pode ser um teste de maturidade espiritual. Não um afastamento, mas um avanço. Um lugar onde Deus está te ensinando a permanecer, mesmo quando não há confirmação emocional. A continuar, mesmo quando não há sensação de presença. Se você continuar condicionando sua fé ao que sente, sempre vai achar que Deus está distante nos momentos mais importantes. Mas quando você entende que a voz de Deus vai além da emoção, algo dentro de você se fortalece. Você deixa de depender do que sente e começa a caminhar pelo que sabe. E isso muda tudo. Existe algo ainda mais profundo acontecendo que você talvez não tenha percebido. Em alguns momentos, Deus se cala não porque está distante, mas porque já falou o suficiente. E o que você está esperando agora não é uma nova direção, é coragem para obedecer aquilo que você já sabe. Você continua pedindo respostas enquanto ignora decisões que já deveriam ter sido tomadas. Continua buscando uma nova palavra, um novo sinal, uma nova confirmação. Mas dentro de você já existe uma direção clara que você tem evitado seguir. E esse conflito começa a gerar a sensação de silêncio. Deus não fala por repetição quando já houve clareza. Ele não reforça aquilo que você já entendeu só para te dar conforto. Ele espera movimento, espera resposta, espera atitude. E enquanto você permanece parado, esperando ouvir algo novo, parece que ele se calou. Esse tipo de silêncio é desconfortável porque expõe algo que você tenta evitar. Ele te coloca diante de decisões que exigem mudança, renúncia, posicionamento. E enquanto você não responde, o céu não responde da forma que você espera. Talvez o que esteja te incomodando não seja a falta da voz de Deus. Talvez seja o peso de saber o que fazer e ainda não ter feito. E até que você dê esse passo, esse silêncio vai continuar te pressionando. Não para te afastar, mas para te mover. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, não é bloqueio, não é falta de resposta, é proteção. Deus, em alguns momentos, escolhe não revelar tudo porque você ainda não está preparado para sustentar o que viria junto com aquela resposta.
Você acha que quer ouvir, mas não percebe o peso que aquela direção traria. Algumas respostas exigem mudanças radicais, rompimentos, decisões que mudam o rumo da sua vida. E se Deus entregasse isso antes do tempo, você poderia se quebrar no processo. Então ele silencia, não por distância, mas por cuidado. Ele te mantém em um lugar onde você ainda pode crescer, se fortalecer, amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Porque quando a resposta vier, ela não virá sozinha. Ela virá com responsabilidade, com consequência, com posicionamento. O problema é que, sem entender isso, você interpreta esse silêncio como rejeição, como se Deus estivesse ignorando você. Mas, na verdade, Ele está te preservando de algo que você ainda não conseguiria carregar. Esse tipo de silêncio exige confiança. Exige aceitar que nem tudo precisa ser revelado agora. Exige entender que Deus enxerga além do momento que você está vivendo. E enquanto você não aprende a confiar nisso, esse silêncio continua te incomodando. Não porque ele está distante, mas porque você ainda não entendeu o cuidado que existe por trás dele. Existe um detalhe que muda completamente a forma como você entende esse silêncio. Deus não fala apenas para te confortar. Muitas vezes, Ele fala para te alinhar. E quando existe desalinhamento dentro de você, a sensação não é de direção, é de distância. Você pode estar vivendo de uma forma que não combina com aquilo que você pede em oração. Suas escolhas, seus hábitos, suas prioridades, tudo isso cria um ambiente espiritual. E quando esse ambiente está desalinhado, a percepção da voz de Deus começa a ficar comprometida. Não é sobre perfeição, é sobre coerência. Você não pode pedir direção, mas ignorar princípios básicos que Deus já estabeleceu. Não pode querer clareza enquanto mantém atitudes que geram confusão. Isso cria um bloqueio interno, não porque Deus parou de falar, mas porque sua vida não está em sintonia com aquilo que Ele quer te mostrar. E esse desalinhamento é sutil. Não é algo que sempre aparece de forma evidente. Às vezes, está nos pequenos detalhes, naquilo que você tolera, naquilo que você adia, naquilo que você sabe que precisa ajustar, mas continua deixando para depois. Esse silêncio que te incomoda pode ser um chamado para realinhamento, um convite para ajustar o que está fora do lugar. Porque quando sua vida começa a entrar em ordem, sua percepção espiritual também começa a se ajustar. E então, aquilo que parecia silêncio começa a fazer sentido. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus muda a forma como conduz você. No início, Ele guia mais de perto, confirma mais, responde mais rápido. Mas chega um ponto em que Ele começa a se afastar um pouco na condução, não para te abandonar, mas para te ensinar a andar. Esse tipo de silêncio não é vazio. É treino. É quando Deus está te ensinando a discernir sem depender de confirmação constante. Ele está formando em você maturidade espiritual. E isso exige espaço. Exige que você aprenda a tomar decisões com base nos princípios que já recebeu, não apenas em respostas imediatas. O problema é que esse processo é desconfortável, porque você sente menos direção direta. Parece que Deus está mais distante, mas, na verdade, Ele está confiando mais em você. Está permitindo que você cresça, que desenvolva responsabilidade espiritual. Muitos retrocedem aqui, porque confundem maturidade com abandono. Sentem falta da forma como Deus falava antes e começam a duvidar da própria fé. Só que voltar para trás não é uma opção. Deus não diminui o nível depois que você já foi chamado a crescer. Esse silêncio que te incomoda pode ser um sinal de crescimento. Um momento em que Deus está te tratando como alguém que já não precisa de tudo explicado, mas que precisa aprender a caminhar com convicção, mesmo quando não há uma voz clara a cada passo.
Existe uma verdade que confronta, mas liberta. Nem sempre você quer ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir aquilo que confirma o que você já decidiu. E quando Deus não responde da forma que você espera, você chama isso de silêncio. Dentro de você já existe uma expectativa, uma escolha inclinada, um caminho que você deseja seguir. E muitas vezes você ora não para ser guiado, mas para receber validação. Só que Deus não negocia com aquilo que não está alinhado com a vontade dele. Então, ele se cala. Não porque não tem o que dizer, mas porque aquilo que você quer ouvir não corresponde ao que ele quer revelar. E esse silêncio começa a incomodar justamente porque você sente que algo não está encaixando. Esse tipo de conflito interno bloqueia a percepção espiritual, porque você não está completamente aberto. Existe resistência. Existe um desejo escondido de conduzir a resposta. E enquanto isso não for tratado, a voz de Deus não vai ser percebida com clareza. Ouvir Deus exige entrega real. Exige disposição para aceitar uma resposta que talvez você não queira. Exige humildade para reconhecer que nem sempre o que você deseja é o melhor caminho. Talvez o silêncio que te incomoda esteja revelando algo mais profundo. Não a ausência de Deus, mas a necessidade de alinhar o seu coração antes de ouvir o que ele realmente tem a dizer. Existe um tipo de silêncio que não vem de Deus, mas também não vem de você. Ele vem do desgaste. Quando você passa por muitas frustrações, muitas orações não respondidas no tempo que esperava, muitas expectativas quebradas, algo dentro de você começa a se fechar. Você continua orando, mas já não ora com a mesma entrega. Continua buscando, mas sem a mesma esperança. Existe uma proteção interna sendo criada, quase como se o seu coração estivesse tentando evitar mais decepção. E nesse processo, sua sensibilidade espiritual começa a diminuir. Não é que Deus parou de falar. É que você, aos poucos, começou a parar de se abrir. Não de forma consciente, mas como um mecanismo de defesa. Porque ouvir Deus exige vulnerabilidade. Exige acreditar de novo. Exige confiar, mesmo depois de ter se frustrado. E quando essa abertura diminui, tudo parece mais distante. A oração fica mais automática. A conexão parece mais fraca. E então, você interpreta isso como silêncio de Deus, quando na verdade é um coração que ainda está se protegendo. Esse tipo de silêncio precisa ser tratado com cuidado. Não com culpa, mas com honestidade. Você precisa reconhecer onde se fechou, onde perdeu a expectativa, onde deixou de acreditar com a mesma intensidade, porque no momento em que você decide se abrir novamente, algo começa a mudar. Não porque Deus voltou a falar, mas porque você voltou a permitir ouvir. Existe uma forma de Deus falar que muitas pessoas ignoram completamente. Ele fala através do que ele já disse. E quando você negligencia aquilo que já foi revelado, começa a sentir como se novas respostas não estivessem vindo. Você busca uma voz nova, uma direção diferente, algo específico para o momento que está vivendo. Mas ignora princípios, ensinamentos, direções que já estão claros. A palavra que você já conhece, as verdades que já foram colocadas diante de você, as instruções que você já recebeu, tudo isso continua falando. O problema é que você se acostumou a tratar o que já foi dito como algo básico, comum, repetitivo, e começa a valorizar apenas aquilo que parece novo. Só que Deus não constrói sua vida em cima de novidades. Ele constrói em cima de fundamentos. Quando você deixa de praticar o que já sabe, sua sensibilidade diminui. Não porque Deus decidiu se calar, mas porque você deixou de responder ao que Ele já comunicou. E isso cria uma sensação de distância. Esse silêncio que te incomoda pode ser um chamado para voltar ao essencial. Não buscar algo novo, mas revisitar aquilo que você já recebeu e ainda não viveu completamente.
Porque muitas vezes a próxima resposta de Deus só se torna clara quando você decide obedecer à última que ignorou. Existe um ponto em que o silêncio deixa de ser sobre Deus e passa a ser sobre identidade. Você começa a duvidar não apenas se Deus está falando, mas se você ainda é alguém que consegue ouvir. A insegurança se instala de forma silenciosa e, pouco a pouco, você passa a questionar sua própria capacidade espiritual. Você olha para outras pessoas e parece que elas têm experiências mais claras, respostas mais rápidas, direção mais definida. E isso começa a gerar comparação. Você se sente para trás, como se estivesse desconectado, como se algo estivesse faltando apenas em você. Mas essa comparação distorce completamente a sua percepção. Porque Deus não fala da mesma forma com todos. Ele não segue um padrão único. Ele se comunica de maneira pessoal, individual, respeitando o processo de cada um. Quando você tenta medir sua experiência pela dos outros, você perde a capacidade de reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Esse tipo de pensamento enfraquece sua confiança. E sem confiança, sua escuta espiritual fica comprometida. Porque ouvir Deus também envolve acreditar que Ele quer se comunicar com você, que você não está excluído, que você não foi deixado de lado. Talvez o silêncio que te incomoda esteja sendo intensificado por essa comparação. Não porque Deus não está falando, mas porque você está olhando para fora em vez de discernir o que está sendo trabalhado dentro de você. Quando você volta a olhar para sua própria caminhada sem se medir pelos outros, algo começa a se ajustar. A pressão diminui, a percepção se abre, e aquilo que parecia distante começa a se tornar mais próximo novamente. Existe um momento em que Deus permite o silêncio para revelar o que ainda governa você por dentro. Enquanto tudo está claro, enquanto você sente direção, enquanto há respostas, é fácil dizer que confia. Mas quando o silêncio chega, aquilo que está escondido começa a aparecer. Medo, insegurança, necessidade de controle, ansiedade pelo futuro. Tudo isso começa a emergir quando você não tem respostas imediatas. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a tratar áreas que você não perceberia se tudo estivesse sempre claro. O silêncio expõe o que ainda não foi transformado. Ele revela onde sua fé ainda depende de garantias, onde sua paz ainda depende de respostas, onde sua confiança ainda não está totalmente firmada. E isso incomoda, porque tira você da zona de conforto espiritual. Mas esse processo é necessário, porque Deus não quer apenas falar com você. Ele quer transformar você. E existem coisas que só vêm à tona quando você não tem controle da situação, quando você não tem respostas, quando você precisa confiar de verdade. Se você fugir desse momento, vai continuar carregando essas áreas sem tratamento. Mas se você enfrentar esse silêncio com disposição para aprender, algo profundo começa a acontecer. Você deixa de buscar apenas respostas e começa a permitir que Deus trabalhe dentro de você. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser um incômodo e começa a se tornar um lugar de transformação. Existe um erro sutil que faz você acreditar que Deus está em silêncio, quando, na verdade, Ele está falando de uma forma que você não valoriza. Você está esperando algo extraordinário, algo marcante, algo que quebre o padrão, mas Deus, muitas vezes, escolhe falar no simples. Uma direção tranquila, uma convicção sem barulho, uma ideia que surge com paz, uma consciência que te alerta sem emoção forte. Só que, por não parecer algo grandioso, você ignora. Você descarta como sendo apenas um pensamento seu. E assim, perde a sensibilidade para perceber a forma como Deus está se comunicando. Nem toda voz de Deus vem com intensidade. Nem toda direção vem com impacto emocional. Muitas vezes, Ele fala no detalhe, no cotidiano,
no silêncio que você não aprende a respeitar. E enquanto você continua esperando algo mais forte, mais evidente, você deixa passar aquilo que já foi dito de forma simples. Esse padrão cria uma ilusão. Você acredita que Deus não está falando, mas na verdade você está ignorando a forma como Ele escolheu falar. E quanto mais você ignora o simples, mais distante parece ficar a experiência de ouvir. Esse silêncio que te incomoda pode ser um ajuste de expectativa. Um convite para aprender a valorizar o que é sutil, o que é discreto, o que não chama a atenção, mas carrega direção. Quando você começa a dar valor ao simples, algo muda. Sua percepção se expande, sua sensibilidade aumenta, e aquilo que parecia silêncio começa a revelar que nunca foi ausência, apenas uma forma diferente de Deus se comunicar. Existe um momento em que Deus permite o silêncio para alinhar o seu tempo com o tempo dele. Você está pronto para ouvir, mas ainda não é o momento certo para receber aquilo que você pede. E essa diferença de tempo gera uma tensão interna difícil de lidar. Você sente urgência, quer resposta agora, direção agora, confirmação agora. Mas Deus não trabalha pela sua ansiedade, Ele trabalha pelo propósito. E quando o tempo ainda não chegou, Ele não antecipa apenas para aliviar sua inquietação. Esse tipo de silêncio exige paciência. Exige confiar que existe um processo acontecendo mesmo quando você não vê. Porque muitas coisas precisam se ajustar antes da resposta vir. Circunstâncias, pessoas, decisões, tudo isso está sendo organizado de uma forma que você ainda não consegue enxergar. O problema é que, sem entender isso, você interpreta a espera como abandono. Começa a duvidar, a questionar, a perder a tranquilidade. E quanto mais você se agita, mais difícil se torna perceber o que Deus está fazendo nos bastidores. Esse silêncio não é falta de resposta, é preparação de cenário. É Deus organizando aquilo que você ainda não vê, para que quando a resposta chegar, ela faça sentido completo. Se você aprender a respeitar esse tempo, sua ansiedade diminui. Sua confiança cresce e você começa a perceber que, mesmo no silêncio, Deus nunca esteve parado. Existe um ponto decisivo em que o silêncio de Deus deixa de ser algo externo e passa a se tornar uma escolha interna sua. Você pode continuar interpretando tudo como ausência, ou pode começar a responder mesmo sem ouvir claramente. Porque a fé verdadeira não se prova quando você tem respostas. Ela se revela quando você decide permanecer, obedecer e confiar, mesmo quando tudo parece silencioso. Esse é o nível que separa quem depende de confirmação, de quem caminha por convicção. Você pode continuar esperando sentir algo para agir, ou pode começar a agir baseado naquilo que já sabe, mesmo sem novas respostas. E é exatamente aqui que algo muda. Quando você se move em fé, sem depender de uma nova voz, você cria um ambiente onde a presença de Deus se torna mais perceptível novamente. Deus não está procurando pessoas que só avançam quando tudo está claro. Ele está formando pessoas que permanecem firmes quando não está. E essa decisão de continuar mesmo sem sentir começa a quebrar aquela sensação de distância. O silêncio que te incomoda perde força quando você decide não parar por causa dele. Quando você continua orando, continua buscando, continua obedecendo, mesmo sem respostas imediatas. Porque nesse movimento, sua fé deixa de ser condicionada e começa a se tornar sólida. E é nesse ponto que você percebe algo importante. Você não precisava primeiro ouvir para continuar. Você precisava continuar para voltar a ouvir. Existe um momento em que tudo começa a se reorganizar dentro de você. Não porque o silêncio desapareceu de repente, mas porque você mudou a forma de se posicionar diante dele. Aquilo que antes gerava ansiedade, dúvida e inquietação
Começa a se tornar um lugar de consciência, de atenção, de presença. Você já não está mais tentando forçar uma resposta, já não está mais correndo atrás de uma sensação. Existe uma quietude diferente, uma disposição de permanecer, de observar, de confiar. E é exatamente nesse ambiente que algo começa a acontecer de forma mais profunda. Você começa a perceber pequenas direções que antes passavam despercebidas. Uma clareza simples, uma convicção tranquila, uma paz que não depende de explicação. Nada exagerado, nada forçado, mas real, constante, suficiente. E então você entende algo que antes parecia impossível. Deus nunca deixou de falar. Você só precisava amadurecer a forma de ouvir. Precisava ajustar seu coração, sua mente, sua expectativa. Precisava atravessar o silêncio sem desistir. E agora, aquilo que antes te incomodava começa a fazer sentido. O silêncio não era o fim, era o caminho, era o processo. Era o lugar onde Deus estava trabalhando em você, preparando você, ensinando você. Se você chegou até aqui, não volte atrás. Continue buscando, continue confiando, continue se posicionando, porque quanto mais você permanece, mais sensível você se torna. E quando você menos esperar, vai perceber que nunca esteve sozinho. Você só estava aprendendo a ouvir de uma forma que ainda não conhecia.